Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um bom dia para você, neste dia 23 de outubro, sábado, dia de devoção a Maria, a nossa mãe, a mãe de toda a igreja. Que a paz do Senhor esteja conosco em nossas atividades, em todo o nosso dia a dia, né, com a nossa família, no local que nós estamos a viver. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, nós continuamos a meditação do Evangelho de Lucas, hoje, início do capítulo 13, de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado e mandado misturar seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Depois, se que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos coloca para a nossa vida estes fatos em que algumas pessoas vão até Jesus e relatam fatos trágicos na vida das pessoas que morreram, foram mortos. E nos diz, que estes que foram mortos por Pilatos, foi misturado o sangue dele com o dos animais. Então, isto é uma degradação. Eis que estas pessoas não são consideradas pessoas humanas, mas um subproduto, como se fossem os animais, não pessoas, não gente. Então, Jesus faz um elenco de uma outra situação, mas diz que o principal em nossas vidas é a conversão, o convite à conversão. Ele diz que estas pessoas não são mais pecadores do que os outros porque sofreram estas situações. Mas devemos nos converter, caso contrário, morreremos no pecado. Então ele vai nos contar uma parábola que fica entre esta colocação, que vem reforçar esta disponibilidade do homem de acolher a palavra e a palavra levar à conversão. Nos fala da vinha. Novamente aparece esta figura de Israel, do povo de Deus, em todo o Antigo Testamento, a vinha do Senhor, a plantação. Então, quem tem uma determinada plantação quer receber algo, os frutos, que são os frutos do seu trabalho, da sua sobrevivência. Então, nos diz que este homem tem uma vinha, a vinha é Israel, o povo de Deus. Existe uma figueira que não dá fruto. Então diz Jesus que o dono da vinha vai tirá-la, porque ela está inutilizando a terra, está se alimentando e não está dando fruto. Mas eis que o empregado diz ao Senhor: Olha, vamos trabalhar um pouco mais, vamos dar uma possibilidade, como se fosse a uma pessoa. Eis que eu vou remover a terra, tirar se tiver muito pedregulho, vou adubar. Então vamos dar uma oportunidade para que esta planta venha a dar
os seus frutos, os figos. E se depois que foi dado a ela todo este cuidado, todo esse adubado, se ela não der fruto, aí sim pode ser descartada. Ou seja, meus queridos, o Senhor está sempre possibilitando a nós a conversão. Não é o Senhor que nos elimina. Às vezes nós dizemos, Deus me abandonou, Deus me castiga. Não, Deus está sempre acreditando em mim. Deus acredita sempre na minha conversão. O que acontece é que muitas das vezes nós dizemos um não. O Senhor nos diz que o empregado diz, vamos limpar o terreno, vamos colocar adubo e vai dar fruto. Então sempre há possibilidade de dar fruto da mudança. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos ficar sempre com este pensar que nós não somos um caso perdido, mas depois o Senhor confia e acredita na minha, na tua, na nossa conversão. E vamos querer a conversão, vamos buscar para que assim possamos viver a alegria do Evangelho, como o primeiro escrito do Papa Francisco, né? A alegria do Evangelho, se rejubilar do Evangelho. O cristão deve ser este homem, esta mulher, radiante de alegria, porque a sua vida se une ao grande mistério da salvação da humanidade. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.